Nós sabemos que a igreja ficou omissa. Quanto tempo a igreja ficou omissa? Não se deve falar política. Pastor não pode falar política. O diabo foi usando isso e foi se aproveitando e transformando, infelizmente, o nosso país no que está hoje. Ainda está bom, mas pode piorar. Pode piorar. E nós esquecemos da palavra de Deus. Abre lá. Pastor, já vai começar a pregar de novo. Vai começar de novo. Gênesis, capítulo 25. Só vou fazer o que Deus mandou fazer. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 22. Diz assim. Quem achou diz amém. Isso, Gênesis é no começo, não é lá no final, lá é Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse-se, assim é porque sou, ou assim. Porque sou eu assim. E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há dentro do teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte e o outro povo é o maior, servirá ao menor. O que aconteceu? A palavra de Deus diz que Rebeca, ela era estéril. Ela foi, orou a Deus e ela concebeu. E quando ela concebeu, ela começou a sentir um negócio estranho dentro dela. As crianças estavam brigando. E ela foi perguntar a outras pessoas mais velhas que já tinham tido filho. Vem cá, isso é normal? Ou é só comigo que esse negócio acontece? Aí ela foi perguntar para Deus. E Deus disse para ela, não, 2 nações estão dentro de ti. E elas estão brigando, 2 nações. Aí diz no versículo 27, 31, diz assim, ó, 31. E também e fez também ele um guisado, saboroso, e trouxe-lhe ao seu pai, dizendo, levanta-te, meu pai, come a caça de teu filho, para que me abençoe a minha alma. Para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, estremecendo muito grande, disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e trouxe para mim, e eu comi tudo antes que tu viestes, e já o abençoei, e ele será abençoado. No 34, Esaú, ouvindo as palavras, gritou com grande amargura e disse ao seu pai, abençoa-me também a mim. 2 nações brigando. Aí veio agora Esaú, lutando, desesperado. Pai, me abençoa. Será que o Senhor só tinha uma bênção se nós continuarmos lendo? Será que o Senhor só tinha uma bênção mesmo? Era só uma, só uma. Assim vive a Venezuela hoje. Os povos se dividiram, lutaram entre si, deixaram a esquerda tomar conta do país. Hoje estão lá morrendo de fome, mendigando, fazendo campanha, se arrumando pelas praças, orando e pedindo misericórdia a Deus. Toda a consequência teve algo que foi plantado. Ou não é verdade? Por que Esaú estava gritando e clamando que ele queria a bênção também? Por quê?
Porque no versículo 25, capítulo 25, aliás, volta um pouquinho, 25, 29, olha o que ele plantou. E Jacó, preparando um guisado, veio Esaú do campo que estava cansado e disse-lhe Esaú a Jacó: deixa-me um pedaço, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogitude. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que serve a minha primogenitude? Por que o povo da Venezuela votou na esquerda? Por um prato de comida, por uma Bolsa Família. Lá tinha também a mesma que tem aqui. Tinha lá Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo outro. Fazer as pessoas ficar dependentes. Depois que fez ficar dependente, aí eu me lembro do meu falecido pai. O velhinho, ele fazia um negócio lá de pegar passarinho. Naquela época podia pegar, tinha bastante, né? Fazia um negócio, uma esteira de taquara, lembra? Fazia uma esteira de taquara, colocava um calcinho assim, deixava aquela, tipo uma aripuca, bem grandona aberta, jogava trato lá dentro e deixava aberta. Os passarinhos lá, comiam, tranquilo, 2, 3, 4, uma semana. De repente ele ia lá, amarrava um cipó e ficava escondido. Jogava trato lá, a hora que os passarinhos iam, ele puxava e pum, pegava os passarinhos. Assim eles fazem com o povo. Literalmente o povo está morrendo pela sua boca. Esaú vendeu a bênção dele por um prato de comida, vendeu a alegria da sua descendência. A bênção da descendência inteira de Esaú foi perdida por um prato de comida. E o pior, aí depois, Jacó roubou a mentira. Jacó comprou. As pessoas estão lá hoje, na Venezuela: Senhor, nos liberta. Mas Deus disse: buscai-me enquanto eu estou perto. Hoje Ele está perto. Você acha que é de graça que Ele está levantando pastores de toda a nação? De toda a nação, de todas as denominações, para tentar fazer com que a esquerda caia. Provérbio 10:2. O coração do tolo inclina-se para a esquerda e o sábio para a direita. Você quer vender a alegria dos seus netos por uma ideologia? Porque muitas vezes nem é um prato de comida, nem é um Bolsa Família. Muitas pessoas não é isso. É porque eu sou ideológico, eu tenho um partido. O povo de Deus não pode ter partido. O povo de Deus tem que ter a palavra. O que Deus manda fazer, faça. Faça. E como a Bíblia diz assim: Haddad, ele odiava Israel. Jair amava Israel. Será que é alguma coincidência? A palavra de Deus diz em Salmos 122, eu li na sexta, quem lembra? Eu li na sexta. Ninguém lembra? Então vamos lá, Salmos 122. Olha o que fala a palavra de Deus. (122) 122, versículo 6. Diz assim: orai pela paz
de Jerusalém. Prosperarão aqueles... Só um candidato. Tem mais um, aliás, tem dois candidatos. Só que um não tem, infelizmente, essa vez não tem condição dele ganhar. E eu creio. E ele está orando, ele disse que ele estava orando. Eu creio que ele, antes da sexta-feira, aliás, hoje às 22 horas ele marcou que ele vai dar uma entrevista ao vivo na internet. Eu creio que Deus já falou para ele, para que ele mude, peça todos os votos dele, inverta para o candidato que tem condição de ganhar. Amém? Eu creio, se ele ouviu Deus, ele fez isso. Porque só um, aliás, só os dois no caso, mas que um tem condição de ganhar, que disse, se eu ganhar a primeira atitude minha de governo, eu vou lá em Israel, arrancar a bandeira que está lá em Tel Aviv, e vou levar para Jerusalém. Amém? Olha só. Só que não é só no 6. Por que Deus diz, olha no 7? Para quê? Haja paz dentro dos teus muros. Aonde que há os muros do Brasil? As fronteiras. Para que haja paz em nosso país, nós precisamos orar por Israel. Nós precisamos amar Israel. O governo de esquerda foi lá. Por mais incrível que seja, pediram para ele, está lá preso. Zombou de Deus, disse que nem a volta de Jesus iria impedir dele ser presidente. Jesus não precisou voltar, só pegou e botou ele na cadeia. Está lá, justiça. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa. Eu não vou falar em quem tem que votar, nem que eu tenha que repetir 17 vezes aqui. Não falo. Não adianta. Não vou falar. Mas o que acontece? Foi lá em Jerusalém. Disseram para ele, vamos lá nos muros das lamentações. Sabe o que ele fez? Virou a cara. Disse que não tinha tempo. Os muçulmanos convidaram ele para ir lá no sepulcro do líder dele. Foi lá, levou flor. Perdeu tempo. Aí ele tinha tempo. Por isso que o nosso país está assim. Nosso país precisa voltar a amar Israel. Há 15 anos, 16 anos já, nosso país vota contra Israel. Se você pegar, não precisa ser crente, não precisa ser nada. Quem está olhando na internet pode, vai lá, procura no Google. Procura e vê o que aconteceu de 1948 para cá no Brasil. Até 16 anos atrás. E o que aconteceu? A peste negra se acabou. A rubéola se acabou. Quantas pestes no Brasil se acabou depois que em 1948, por um voto Minerva de um brasileiro, abençoou Israel. Israel cumprindo a palavra de Isaías em um só dia, quando Deus disse a Isaías, disse, ô Isaías, por acaso em um só dia pode nascer uma nação? Deus cumpriu através de um brasileiro. O nosso país foi abençoado. Infelizmente, depois que começamos a votar contra Israel. Porque o governo é o povo. Entenda isso. A palavra de Deus diz, no Salmo 33, bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Infelizmente, Deus não é o Senhor dessa nação. É o Senhor da igreja, mas não da nação. Semana que vem é dia de você votar. Reflita. Nós com os obreiros, nós vamos estar aqui às 3 da manhã, nós vamos estar orando. Para quê? Para que Deus mude o pensamento das pessoas. Aqueles que disseram que eu votar em branco, que vote. Aqueles que disseram que eu anular, que vote. Para quê? Para nós ganhar no primeiro turno. Porque se deixar para o segundo turno, o diabo vai fazer armação. E a partir de 1º de janeiro, o Brasil está perdido. Deus tem levantado toda a nação evangélica, não é de graça.
Assembleia de Deus, de todas as denominações da Assembleia, se uniram. Todas as outras, aliás, menos uma, o resto, todas as outras, inclusive o Bispo Macedo, que era do PT, se declarou hoje: não sou mais do PT, adeus esquerda. Pediu para votar no número que eu não posso, né? Vou ter que pedir 17 vezes aqui que eu não posso falar. É hora de nós tomarmos a decisão. Crente tem que pensar. Uma irmã brigou comigo, lá de Rio do Sul. Pastor não pode discutir política. O diabo pode. É por a omissão da igreja que nós estamos sofrendo. É hora de nós acordarmos, levantarmos e saber que nós somos o povo escolhido de Deus para transformar a nossa nação. Amém? E se nós somos 45 milhões de pessoas, crente, ele só precisa 61 milhões de votos. Se só os crentes votarem, já quase dá. Os outros cristãos, tudo que tem, toda a comunidade judaica que tem no Brasil vai votar nele, toda a comunidade judaica, toda ela, justamente porque ele é amigo de Israel, justamente porque tem uma candidata a deputada federal no São Paulo, a Joyce Hasselman, ela é embaixadora de honra de Israel, no Brasil lá em Israel, de honra, que é do PSL. Deus trabalhou com tudo isso, para nos dar a chance, bênção ou maldição, vida ou morte, o que escolhe? Venezuela está lá, ó, crianças morrendo de fome, uma tristeza, gente, uma tristeza. O diabo, ele faz isso, ele tenta, diz que vai dar de graça, sempre foi, o diabo sempre fez isso, toda a vida ele lutou. Você acha que não foi o diabo que lutou na cabeça de Esaú? Pastor, mas já estava definido, Deus já sabia. Não, Deus já sabia a atitude que Esaú ia tomar, Deus sabe a atitude que nós vamos tomar, mas Deus dá a oportunidade, bênção ou maldição, vida ou morte. O que eu vou fazer? Domingo que vem vai ser antes do culto, por isso que vamos encerrar esse assunto hoje. Sexta-feira eu não quero mais falar sobre isso, está encerrado. Que quem é de Deus, ora. Eu duvido Deus deixar você votar na esquerda, duvido. Amém? Se você é de Deus, você não vota. Pastor, mas eu tenho a ideologia. Esquece a ideologia, porque se você vê a ideologia que a esquerda quer colocar dentro das escolas, se você vê as mamadeiras que eles fizeram para colocar dentro das creches, você morre de vergonha. É bem aquilo que você está pensando mesmo, é bem aquilo mesmo. Você acha o quê? Você acha que o diabo está brincando de ser diabo? Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ideologia de gênero. A ideia deles, eles dizem que o ser humano tem 42 ideologias de gênero, que é para ser implantada no Brasil. Era para ser, está amarrado em nome de Jesus e está acabado. Amém? Estava para ser implantado 42 ideologias. Tem um cidadão em São Paulo que resolveu que quer casar com a bicicleta por toda a lei. Não é brincadeira. É sério. Um outro quer casar com a árvore que tem no jardim, está lutando na justiça, quer casar com a árvore. Você acha que o diabo está brincando? O pior é que os filhos estão indo para a escola, estão pegando aquelas cartilhas malditas, e ninguém está vendo. Eu sempre dizia, irmão, cuida o que os seus filhos têm na mochila. Até eu descobri que não, essas cartilhas eles não mandam para casa, eles deixam na escola.
leitura para criança. Um conto no castelo. Que uma menina de 7 anos começa a contar o conto, e aí o pai dela entra no conto dela, dizendo: eu serei pai do seu filho. Pedofilia. Lutando de todo jeito, para quê? Para introduzir isso na cabeça das crianças. Quando eles colocaram aquele peladão lá no museu, você acha que foi de graça aquilo? Se você olhar, tem uma figura satânica, que tem a mesma cena, um pelado no meio com 4 crianças em volta, 2 meninos e 2 meninas. Satânico, que é usado dentro do satanismo, para as crianças. Para quê? Para acostumar, e depois, se alguém for abusar da criança, achar que é normal. Aquele camarada, John Willis, que Deus tenha misericórdia da alma dele, porque todos merecem a salvação desde a hora que se arrependa e volte. Todos têm direito. Ele quer implantar, ou queria, já está amarrado em nome de Jesus, mas ele queria implantar coisas absurdas que você não imagina, que você nem nos seus piores pensamentos pode estar lá. Ele queria implantar nas escolas brasileiras. Por quê? Porque já está definido que se a esquerda ganhar, só vocês roubar, mas Deus não vai deixar. Nós vamos estar orando para isso, Deus não vai deixar. Se eles ganhar, ele vai ser o ministro da educação. Está definido. O que é candidato a presidente é o criador do kit gay. Quer mais? Chega. Pastor, misericórdia. Sim, misericórdia. Ah, pastor, mas o meu candidato era o Cabo Daciolo, o homem de Deus, Cabo Daciolo, de Deus. Mas essa vez não é a vez dele. E ele sabe disso, é tanto que ele foi para o monte 21 dias, ele disse, ó, eu vou fazer 21 dias de jejum e oração em favor da vida de Jair Bolsonaro. Ele foi, ele sabe. Ele sempre ouve Deus, e Deus tem falado com ele, senão ele não estava lá orando. Tem mais alguns que poderia, mas que não tem chance. Então não adianta nós ficar tentando enxugar o gelo. Tem só um candidato, vota nele e acabou. Pastor, eu nunca tinha feito isso. Aliás, eu e 99% dos pastores de todo o Brasil, nunca na história tinha feito isso, nunca. Eu sempre fui contra. Até a hora que Deus diz, ó, ou é, ou não é. Ah, mas a igreja precisa ser perseguida para crescer, para purificar, mas não morrer de fome. Venezuela está lá, morrendo de fome. Uma tristeza. Aqueles que ainda estão permanecendo na palavra estão nas praças públicas, de joelho, passando madrugada inteira, lutando. Mas agora é tarde. Ah, pastor, mas e para Deus não tem? Entenda, Deus, a Bíblia diz, nós vimos hoje na palavra, Deus é Espírito. E nós estamos no mundo material. O mundo material nós temos que tomar conta. Deus não vai voltar por você, filho. Não vai mesmo. O que Deus pode fazer? Tocar no coração das pessoas para que não haja roubo. É isso que nós vamos lutar e vamos orar. Amém? Porque o nosso país, a nossa bandeira não vai ser vermelha, não. Nossa bandeira está escrito assim, ó, ordem e progresso. Aliás, até isso a esquerda é contra. Eles disseram, já faz tempo já que estão lutando, que eles queriam arrancar essa frase da bandeira. Queriam arrancar. Aí os quantos pseudos evangélicos, evangélicos não são, eu já sempre coloco, irmão entre aspas, eu já coloco lá, entre aspas.
Mas é que Jair Bolsonaro é a favor de dar arma para as crianças. Acorda, é mentira, conversa fiada. Ah, mas e o cidadão vai andar armado? Por que será que o arcanjo Miguel tem arma? Por que será que o anjo que estava debaixo da árvore, quando Josué chegou, a Bíblia diz que ele estava com a espada nua? Será que é porque Deus sabe que o inimigo não dá para chegar e dizer: oi, amorzinho, não mata mais? Não, tá bom, querido? No ano de 2017, 62.272 assassinatos. São 3 vezes a população de Ituporanga. 3 vezes a população de Ituporanga morta, só assassinada. Ah, mas Deus é contra a pena de morte. Vai ler a Bíblia. Gênesis 9, versículo 6. Porque se o homem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Simples assim. Eu duvido se há um lugar melhor para aceitar Jesus do que no corredor da morte. Eu duvido. Eu duvido. Não, pastor, é preferível ele morrer lá na rua contigo e ir para o inferno. Uma alma vale mais do que o mundo todo, inclusive a do bandido. A chance de vida dele é morrer. É muito claro. O ladrão que estava ao lado direito de Jesus disse: ó, eu mereço morrer, e eu não fujo da minha responsabilidade. Senhor, lembra-se de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Todos merecem a chance. Todos. Pode ser o pior dos piores. Ah, mas matou 20. Não importa, ele tem chance de salvação. Por mais esquisito que seja para você que não crê. Às vezes na internet lá a pessoa que não crê em Deus. Por mais esquisito que seja. Às vezes a pessoa matou 60 pessoas. Vai 60 para o inferno e ele vai para o céu. Basta se arrepender. Arrependei-vos, pois. Todos pecaram, destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Amém? Então nós temos que entender isso. Que nós estamos num lugar de virar a página, o ápice da história brasileira. Ou nós aceitamos a vida, ou vamos enfrentar a morte do nosso país. Que será do nosso país? Porque a esquerda já está lá na cartilha dele. As pessoas que voltam na esquerda, se pegar, vai lá, olha o plano de governo dele, vai lá e olha. Primeiro, atitude deles de governo: mudar a Constituição, como foi feito na Venezuela, igualzinho. Primeira atitude de governo deles: soltar o Lula, prender o Sérgio Moro. É o que eles querem fazer. Ah, pastor, mas o STF já é 80% deles. Depois que eles entrar, trocar mais um, já era. É hora de nós mudarmos a história da nossa vida, amém?